Em vista disso, ela trocou de roupa, tirando suas roupas de viúva, colocou um véu sobre o rosto e se cobriu com um xale, e se sentou à entrada de Enaim, que fica na estrada de Timnar, pois viu que Selá tinha crescido, mas ela não tinha sido dada como esposa. Quando Judá a viu, pensou imediatamente que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Dirigiu-se assim a ela, à beira da estrada, e disse: Deixe-me deitar com você, pois não sabia que ela era sua nora. No entanto, ela perguntou: O que me dará para ter relações comigo? Ele respondeu: Eu lhe enviarei um cabrito do meu rebanho. Mas ela perguntou: O senhor me dará uma garantia até o enviar? Ele disse: Que garantia lhe devo dar? Ela respondeu: Seu anel de selar, seu cordão e seu bastão, que está na sua mão. Ele os entregou então e teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Depois ela se levantou e foi embora, tirou o xale e se vestiu com as suas roupas de viúva. E Judá enviou o cabrito por meio do seu amigo, o Adulamita, para receber de volta os objetos que tinha dado à mulher como garantia, mas ele não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: Onde está aquela prostituta de templo que ficava em Enaim, à beira da estrada? Mas eles responderam: Nunca houve prostituta de templo neste lugar. Por fim, ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram: Nunca houve prostituta de templo neste lugar. De modo que Judá disse: Que ela fique com eles para si, para não cairmos no ridículo. De qualquer modo, enviei este cabrito, mas você não a encontrou. No entanto, cerca de 3 meses depois, Judá foi informado: Tamar, sua nora, agiu como prostituta e está grávida em resultado da sua prostituição. Judá disse então: Tragam-na para fora, a fim de que seja queimada. Quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Estou grávida do homem a quem pertencem estes objetos. E ela acrescentou: Verifique, por favor, a quem pertencem o anel de selar, o cordão e o bastão. Judá o examinou então e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu não a dei a selar meu filho. Depois disso, ele nunca mais teve relações com ela. Quando chegou a hora dela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela estava dando à luz, um deles pôs a mão para fora e a parteira imediatamente pegou um fio escarlate e o amarrou na mão dele, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, assim que ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela exclamou: Que brecha você abriu para si! Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Depois saiu o seu irmão, que tinha um fio escarlate amarrado na mão, e ele recebeu o nome de Será. José foi levado para baixo ao Egito, e um egípcio chamado Potifar, que era oficial da corte de Faraó e chefe da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Mas Jeová estava com José, de modo que ele se tornou um homem bem-sucedido e ficou responsável pela casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que Jeová estava com ele e que Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. José achava favor aos seus olhos e se tornou seu servo particular. Assim Potifar o encarregou da sua casa e pôs sob a responsabilidade dele tudo o que era seu. A partir do momento em que o egípcio o encarregou da sua casa e de tudo o que era seu, Jeová abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção de Jeová estava sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Por fim, Potifar deixou tudo o que era seu aos cuidados de José, e não se preocupava com coisa alguma, a não ser com o que comia. Além disso, José se tornou bonito e de belo porte. Algum tempo depois, a esposa de seu senhor começou a reparar em José e a dizer: Deite-se comigo. Mas ele se recusava e dizia à esposa de seu senhor: Meu senhor não sabe nem o que há comigo na casa, e tudo o que ele tem entregou aos meus cuidados. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, e ele não me negou absolutamente nada, a não ser a senhora, porque é a esposa dele. Portanto, como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Assim, dia após dia, ela falava com José, mas ele nunca concordou em se deitar com ela, nem em estar com ela. Mas certo dia, quando ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, nenhum dos servos da casa estava ali. Então ela o agarrou pela roupa e disse: Deite-se comigo.
Mas ele deixou a roupa nas mãos dela e fugiu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a roupa nas mãos dela e fugido para fora, começou a gritar, chamando os homens de sua casa. Dizia-lhes: Vejam, esse hebreu que meu marido nos trouxe quer fazer de nós objetos de riso. Ele veio me procurar para se deitar comigo, mas eu comecei a gritar ao máximo da minha voz. E assim que ele me ouviu gritar, deixou a sua roupa ao meu lado e fugiu para fora. Depois disso, ela deixou a roupa dele ao seu lado até que o senhor dele chegou em casa. Então ela lhe disse a mesma coisa. O servo hebreu que você nos trouxe veio me procurar para fazer de mim objeto de riso. Mas assim que comecei a gritar, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua esposa, foi isso que o seu servo me fez. Acendeu-se a sua ira. Então o senhor de José o pegou e entregou à prisão, o lugar onde ficavam detidos os prisioneiros do rei, e ele continuou ali na prisão. Mas Jeová continuava com José e lhe demonstrava amor leal, e lhe concedia favor aos olhos do carcereiro-chefe. Assim o carcereiro-chefe encarregou José de todos os prisioneiros que havia na prisão, e era ele que administrava tudo que se fazia ali. O carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada do que estava aos cuidados de José, pois Jeová estava com José e Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Depois disso, o chefe dos copeiros do rei do Egito e o chefe dos padeiros pecaram contra o seu senhor, o rei do Egito. Então Faraó ficou indignado com os seus dois funcionários, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e ele mandou prendê-los na cadeia da casa do chefe da guarda, no lugar onde José estava preso. E o chefe da guarda determinou que José ficasse com eles e cuidasse deles, e eles ficaram algum tempo na cadeia. Certa noite, tanto o copeiro como o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Na manhã seguinte, quando José foi vê-los, percebeu que eles estavam abatidos. Então perguntou aos funcionários de Faraó, que estavam presos com ele na casa do seu senhor: Por que vocês estão com o rosto triste hoje? Eles responderam: Ambos tivemos sonhos, mas não há aqui quem os interprete. José lhes disse: Não pertence a Deus as interpretações? Relatem os sonhos a mim, por favor. O chefe dos copeiros relatou seu sonho a José. Ele disse: No meu sonho havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 raminhos e, ao brotar, ela florescia. E os seus cachos deram uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó. Depois disso, dei o copo a Faraó. José lhe disse então: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 raminhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó levará você para fora e o restituirá ao seu cargo. E você dará o copo a Faraó como fazia antes, quando era seu copeiro. Mas quando as coisas estiverem bem com você, lembre-se de mim. Por favor, demonstre-me amor leal e fale sobre mim a Faraó, para me tirar deste lugar. Na verdade, fui raptado da terra dos hebreus e não fiz nada aqui para que me pusesse na prisão. Então, quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era favorável, disse a José: Eu também estava no meu sonho, e havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. E no cesto que estava por cima havia todo tipo de alimentos assados que os padeiros fazem para Faraó, e havia aves que comiam desse cesto que estava sobre a minha cabeça. José respondeu: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó cortará a sua cabeça e pendurará você no madeiro, e as aves comerão a sua carne. O 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros diante dos seus servos, e ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, esqueceu-se dele.